Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos para juntos buscar o Senhor, enquanto podemos achá-lo, invocar por Ele, enquanto Ele está perto. Ou seja, antes que desça a sepultura, porque quem desce a sepultura não pode louvar o Senhor. Amém? Sem delongas, vamos para mais uma mensagem que salva, cura, liberta, leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Amém? Encontra-se hoje Apocalipse, seu capítulo de número 11. Apocalipse 11, verso 1 a seguir, está escrito: Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos à palavra que salva, cura, liberta. Apocalipse 11, verso 1 a seguir está escrito: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá, e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado ao gentio. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que é figuradamente chamada Sodoma e Egito, onde também
onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas havia atormentado os que habitavam na terra. Aleluia! Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu, que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Amém? Olha, oramos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita e poderosa palavra, meditada toda às meia-noite, no Desperta Tu que Dormes, através desse instrumento web rádio El Shaddai. Pai querido, e que teu Espírito Santo continue abrindo as mentes, os corações de todos, amados irmãos e amigos ouvintes da web rádio El Shaddai, os de perto e os de longe, em nome de Jesus, que Ele abra as mentes e os corações. Pai, repreenda todo bloqueio, abra o entendimento, tira todo sono da indolência, tira o cansaço físico, mental e espiritual. Acampa teus anjos sobre todos, os de perto e de longe, para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco e fala, Senhor, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos e amigos ouvintes da web rádio El Shaddai, a palavra lida em Apocalipse, capítulo 11, vai dar ênfase a 2 testemunhas. E é exatamente aqui que está a nossa pregação, sobre as 2 testemunhas que irão pregar o Evangelho de Cristo na grande e terrível tribulação. Nesta época, eles vão fazer isso durante 3 anos e meio. Aleluia! No ápice da grande e terrível tribulação, o próprio Senhor Jesus, Ele deixou registrado na grande e poderosa palavra que é Ele mesmo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele diz em Mateus, seu capítulo 24, verso 21, aleluia, que não houve e nunca haverá dias como esses. São dias terríveis, dias aonde
Está escrito em Apocalipse, capítulo de número 9, e o verso de número 4 e 5 está escrito: eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem em qualquer planta da árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofrerão era como a da picada do escorpião. Verso 6. Naqueles dias, os homens, que é ser humano, procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Vai ser tão terrível o tormento dos homens, ser humano, nesse período. Durante 5 meses serão atormentados por demônios que a Bíblia descreve que têm aparência de gafanhoto, mas não é gafanhoto, porque o tamanho deles é de um cavalo, tem caudas como se fosse de cobra e pica como fosse escorpião. Meus amados, vai ser dias terríveis. Por isso nunca foi tempo de nós, cristãos, brincar de ser crente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E aqui na grande e terrível tribulação, é a ira de Deus sobre todos que não aceitaram a graça, o evangelho de Cristo que salva, cura e liberta, e leva o pecador remido pelo sangue do Cordeiro Santo para morar no céu. Amém? Então, no capítulo 11, essas duas testemunhas, elas vão fazer prodígios e maravilhas. Inclusive está escrito que elas têm poder para cerrar o céu, ou seja, não fazer chover durante o tempo que eles vão profetizar, que são 3 anos e meio. Também tem poder para fazer com que as águas dos rios de água doce torne-se sangue. Aleluia! Como eu disse, eu quero me ater a estas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas que o Senhor vai levantar no período da grande e terrível tribulação, para pregoar as boas novas? Para todos que brincaram de ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, crentes que não deu atenção à palavra de Deus, querendo apenas os pregadores coach, que pregam mensagem, que massageiam o ego, que massageia o seu desejo carnal, não confronta o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2, como está escrito:
Eis que a mão de Deus não está encolhida, para que não possa nos abençoar, nem seus ouvidos agravado ou surdo, para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades, os pecados de vocês, faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não os ouça. Aleluia. Então, a palavra ainda vai nos exortar. Em Malaquias, capítulo 3, verso 18. Aleluia. Aonde está escrito que vamos ver a diferença daqueles que servem e dos que não servem a Deus. Porque hoje todo mundo é filho de Deus. Hoje todos são vasos. Hoje todos são profetas. Mas não deixe que ninguém os engane, porque de Deus ninguém engana. Por isso está escrito em Malaquias 3, verso 18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Como também o Senhor Jesus deixou registrado em Mateus, no seu capítulo de número 22, verso de número 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados, essas duas testemunhas, existem várias linhas de pensamentos. Muitos vão falar que é Moisés e Elias. E por que alguém pensam que é Moisés e Elias? Porque esses dois homens farão as mesmas obras que tanto Elias fizeram quanto Moisés. Elias, ele em 1 Reis, capítulo de número 18, ele disse a Acabe: segundo as minhas palavras, não choverão durante 3 anos e meio. E assim ocorreu, porque Deus já tinha falado a teu servo Elias que era desta forma. Não era porque Elias tinha poder de fazer cerrar o céu, mas Deus tinha dado a ele a autoridade para falar a Acabe que não serviu a Deus como deveria. Até a sua época, foi o pior rei que teve em Israel. Acabe se casou com a profetisa de Baal, chamada Jezabel, e ela o corrompeu. Porém, outros também vai dizer que é Moisés, por conta que no Egito Deus usou Moisés para fazer prodígios, maravilhas nas 10 pragas. Entre elas foi a qual se transformou os rios de água doce em sangue. Aleluia! E aqui está escrito em Apocalipse 11 que durante esses homens vão profetizar durante 42 meses
E esses 42 meses é no calendário judaico, que significa 3 anos e meio, porque o calendário judaico não é igual ao nosso. Aleluia! Então, meus amados, e a Bíblia vai dizer que eles vão fazer prodígios e maravilhas. Aleluia! Glória a Deus! Verso 6 de Apocalipse 11. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, ou seja, 3 anos e meio. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Baseado nesse versículo que lemos de Apocalipse 11, que eles têm poder, verso 6, de fechar o céu, ou seja, não fazer chover, e também ferir as águas, para que se transforme em sangue, e também toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. Então vemos aqui exatamente duas testemunhas que a Bíblia não dá nome, porém, pelas características do seu ministério, muitos dizem que é Moisés e Elias. E eles, para dar embasamento a esta palavra, eles vão para os evangelhos sinóticos, tanto tá em Mateus, Marcos e Lucas. Vou aqui apenas em Marcos, capítulo 9. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Marcos 9, 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eles não sabiam o que dizer, pois estavam apavorados. Aleluia! A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouça-no. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu quero também falar em Mateus,
uma palavra de Jesus que não está em Marcos. Mateus 17, falando do mesmo assunto. Aleluia! E no verso de número 9, diz assim: enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Aleluia! Aí diz o seguinte: os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, o texto de Mateus 17, quanto de Lucas, capítulo 9, e também Marcos, capítulo 9, Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João. Porém, o texto diz que eles estavam dormindo. E quando de repente acordaram, eles viram uma visão. Jesus transfigurado, mostrando, aleluia, o mundo vindouro. E nele, nesta visão, estava Moisés e também estava Elias. Então Pedro, atônito, como diz Marcos, ele perguntou para Jesus se ele queria que fizesse para eles 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Então Marcos diz, eles falaram isso porque não sabia o que dizer. Estavam atônitos, pavorados com aquela visão. Mas Jesus ordena que eles não digam nada a ninguém. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amados irmãos, baseado nesse texto lido, tanto de Mateus 17, aleluia, que está no capítulo 1 ao verso 12, quanto Marcos 9, do 2 ao 13, e Lucas 9, 28 a 36, falando do mesmo assunto. Porém, outros dizem que pode ser Enoque e Elias, porque Enoque, ele foi arrebatado para Deus, e Elias também. Aleluia! Então existe essas duas correntes, porém, biblicamente, não pode nem ser Enoque, nem Elias, nem Moisés. Primeiro, que aqui na transfiguração foi Jesus mostrando o mundo vindouro para os seus 3 discípulos que sempre estavam com ele, Pedro, Tiago e João. Tanto que Jesus disse para ele não falar para ninguém, inclusive para os outros 9 discípulos. Amados, primeiro não pode ser nenhum desses 3, porque aqui, na grande e terrível tribulação, a igreja, ela está
no céu com Jesus. A noiva prudente de Mateus 25 está com o noivo na bordas do Cordeiro. Vamos estar em festa durante 7 anos, enquanto aqui na terra 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de terrível, grande tribulação para todos incrédulos e todos que brincaram de ser crente. Porém, essas duas testemunhas não pode ser nenhum dos três, nem Enoque, nem Elias, nem Moisés. São as duas linhas fortes dos teólogos. Porém, eles esqueceram de algo importante. Essas duas testemunhas, elas irão morrer literalmente. O texto é claro de Apocalipse, capítulo de número 11. Elas vão ficar 3 dias e meio sem ser sepultadas. Porém, a igreja que está com o noivo, a noiva e o noivo, a igreja e o seu Salvador, eles não podem mais morrer. Por quê? Primeiro, que vamos estar com o corpo glorificado. E a Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre toda a igreja que foi arrebatada, como está escrito em Apocalipse 20. Apocalipse 20 tira toda dúvida que não pode ser nem Elias, nem Enoque, nem Moisés. Olha que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Aleluia! Glória a Deus! Verso 6. Apocalipse 26. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, nós sabemos que aqui, na grande e terrível tribulação, a igreja já vai estar com o corpo glorificado. E a morte não tem mais poder, como está escrito. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos aqui na terra. No final da grande e terrível tribulação, capítulo 19 de Apocalipse, a igreja, ela desce com Cristo e os seus anjos e vai colocar a besta e o falso profeta. São eles que vão inaugurar o lago de fogo que arde com enxofre. E é a segunda morte, sofrimento eterno. Aleluia! Olha que diz Apocalipse, capítulo 19, verso 18. Aliás, verso 20. Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela
com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia! Então, não pode ser Moisés, não pode ser Enoque nem Elias, porque eles já estarão com o corpo glorificado, juntamente com a igreja, os patriarcas, os profetas, os apóstolos e todos que vão estar com seu nome escrito no livro da vida. Então, como diz em Daniel, no seu capítulo de número 12, aqui fala o seguinte, Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações. Até então, falando da grande e terrível tribulação. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, todos que não estão escrito o nome no livro da vida serão acordados para desprezo, vida de sofrimento, vergonha eterna. Mas os que estão com o livro na vida, gozo, alegria. Apocalipse 21, verso de número 4, diz assim: E Deus limpará de vós toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, pois as primeiras coisas foram passadas. Ou seja, agora é vida eterna, com paz, gozo, alegria, não haverá mais morte, nem clamor, nem dor. Amados, vale a pena padecer e sofrer por Jesus, para que possamos, naquele dia, ser encontrado por Ele. Aleluia! Como diz a palavra, seja bem-vindo, servo fiel, e entre no gozo do seu Senhor. Aleluia! Como está escrito no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 33. E eles dirão aos bodes que está na esquerda, para o fogo eterno, aleluia, onde haverá ranger de dente e sofrimento eterno. Ou seja, todos que brincaram de ser crente. Amados, vamos nos despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 a 18, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que é no abrir e piscar de olhos, ao soar da trombeta de Deus, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que tiverem vivo na sua vinda será arrebatado a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Louvado
e bendito seja o nome do Senhor. E assim estaremos com Ele para todo sempre. Então a igreja, ela não passa pela grande e terrível tribulação. Outro engano tem os tribulacionistas que dizem que vai ficar para a grande e terrível tribulação. Tem outros que dizem que são pré-tribulacionistas, ou seja, na metade Jesus leva, mas nós somos aquele que vai ser tirado da hora, não é na hora, é da hora. Assim está escrito em Apocalipse capítulo 3:10. Vamos ao texto. Apocalipse 3:10 diz assim: Aleluia, glória a Deus, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, se fosse na tribulação, dizia, na hora, não era da hora, seria louvado e bendito seja o nome do Senhor. Como está escrito, vai nos tirar da hora, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Não é na hora, é da hora, antes. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos aqui a referência bíblica que não pode ser Elias, não pode ser Enoque, nem Moisés. Apesar que eles, muitos, inclusive muitas seitas, eles batem de pé junto, como dizem, provérbio mundano, porque Moisés, Elias estava conversando com Jesus na transfiguração, e ali eles dizem que Pedro iam fazer 3 tendas para Jesus, para Moisés e Elias. E ninguém precisa de tenda de casa se tivesse morto. Porém, eles esqueceram que também o que está com Cristo na borda do Cordeiro já está com o corpo ressurreto. Somos igual a Ele. Vamos para o texto da Bíblia. Paulo, ele diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. O verso 20 diz, a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Aleluia! Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz com ênfase que Jesus transformará os nossos corpos humilhados, transformando semelhante ao seu corpo glorioso. A Bíblia diz em João, Evangelho 8:17,
que o testemunho de dois é verdadeiro. Vamos ver agora João falando do mesmo assunto. Olha que João diz, primeira carta de João 3, verso 1 ao 3. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Desperta, tu que dormes, Cristo, ele vem. Estamos preparados. Aleluia. Glória a Deus. Amados, então, essas duas testemunhas, não importa quem seja, mas elas vão estar durante 3 anos e meio, profetizando aqui na terra, fazendo prodígios e maravilhas. E os que vão estar com o selo da besta, a marca da besta, vão ficar furiosos com essas duas testemunhas, porque vão ser por eles repreendidos, vão ser por eles exortados, e eles têm poder para feri-los, têm poder para encerrar o céu, não chover, e por isso vão ficar irado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Corroborando conosco, o amado irmão Bruno, direto de Niterói, Rio de Janeiro. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Também Colossenses, capítulo 3, verso de número 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Aleluia. Ou seja, nós temos que estar buscando ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Isaías 55, verso 6. Enquanto estamos vivos, Paulo falando à igreja de Colossenses, no capítulo 3, e ele diz: se nós já fomos mortos com Cristo e ressuscitaste com ele, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E os nossos pensamentos, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. O que tem de crente pensando nas coisas terrenas, como ganhar dinheiro, pensando no seu time do coração de futebol, idolatria, paixões, idolatrando política, querendo ser político, aleluia,
idolatrando dinheiro, querendo ganhar mais dinheiro, ou seja, vive nas paixões, e esses, se não se consertar diante do altar, antes que Cristo venha, ficarão para a grande e terrível tribulação. Por isso que foi dito, Efésios 5,14, desperta, tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda corroborando conosco o amado irmão Bruno, direto de Niterói. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 10 e 11. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, que são 2 anjos, os quais lhes disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Ou seja, ele prometeu em João 14 que ele ia para o Pai. Ele diz assim: credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu Pai tem muitos aposentos. E outra versão, moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu esteja, vós estejais comigo. Aleluia. Então, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai voltar. Estamos preparados. É no abrir e piscar de olhos. Como disse Paulo, 1 Coríntios, seu capítulo de número 15, verso 52. No abrir e piscar de olhos. Aleluia! Nós seremos arrebatados, ou seja, todos que estiverem vivos. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Meus amados, vamos nos santificar mais. Como disse o apóstolo João, aleluia, quem tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é justo. Amados, então essas 2 testemunhas é impossível, porque Deus vela com a sua palavra para se cumprir. E Apocalipse capítulo 26 diz que todos que fizeram parte da primeira ressurreição, não pode mais a morte ter poder sobre ela. Vale a pena ler de novo para não ficar nas minhas palavras. Aleluia! Apesar que eu já estou citando o texto, Apocalipse 20, verso 6. Está escrito, e se está escrito, não tem dúvida. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aleluia! Então está descartado biblicamente, aleluia, tanto Elias, tanto Moisés, como também Enoque. Então,
uma linha diz que é Enoque e Elias, porque ambos foram arrebatados. Mas eles não estão com seu corpo carne e sangue, porque no céu não entra carne e sangue. Eles precisam ser transformados. E quando Jesus vier buscar a igreja, então eles serão transformados. E até porque Jesus não tinha vindo no tempo de Enoque, no tempo de Elias. Então eles não poderiam estar com o corpo glorificado no céu, porque somente pelo sangue de Cristo é que somos purificados, aleluia, para servir a Deus. Como está escrito no capítulo 3 de Romanos, verso 23, que diz que todos pecaram e todos estavam separados da glória de Deus. Mas no 25 diz que nós fomos justificados pela fé, pelo sangue de Cristo. Aleluia. Então, meus amados, já encerrando esta mensagem, Paulo fala em primeira carta aos Coríntios que carne e sangue, no capítulo 15, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Então não tem como Elias, não tem como Moisés, principalmente que Moisés foi morto, ele não ressuscitou como muitas seitas falam. Moisés, Deus ocultou o seu túmulo, como está escrito em Deuteronômio, no capítulo 34. Aleluia. Amados, vamos nos santificar para poder ter o direito de estar naquele dia com o Senhor. Aleluia. Então, encerrando esta mensagem, em Apocalipse 11, verso 6, olha que diz a palavra: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 11, verso 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiver profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Aleluia. Quando eles tiverem terminado, verso 7, o seu testemunho, e a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-lo e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que é Jerusalém, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Jerusalém, durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribo, língua e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que seja sepultado. E como é que todos os povos do mundo vai contemplar este evento? Redes sociais, smartphone, aleluia, pela internet. Hoje todo mundo tem internet na palma da mão. Está tudo pronto para o anticristo reinar. Mas só tem um detalhe. Segunda carta Tessalonicense, capítulo de número 2. Verso 7 diz que tem um que ainda resiste o iníquo. É o Espírito Santo. Porque enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está. Mas é Ele que vai nos arrebatar. Como está escrito em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
o qual está selado para o dia da redenção, ou seja, o dia do arrebatamento. Desperta, tu que dorme. Então, todo mundo vai contemplar as duas testemunhas mortas. Porém, olha o que vai acontecer depois. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu, que lhes disse: subam para cá. Eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Olha o que ocorre em seguida. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto. 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E os sobreviventes ficaram aterrorizados. Deram glória a Deus do céu. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, como disse Paulo, encerrando esta mensagem, na segunda carta aos Coríntios, e no seu capítulo de número 7, está escrito assim, verso 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos esta promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E ele ainda diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Olha o que está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue operando. Amado, já ficou claro. Aleluia. O Espírito Santo é Ele que opera, como operou na vida de Moisés, na vida de Elias, de Paulo, Pedro e os demais. Então, não serão nenhum dos três, nem Moisés, nem Elias e nem Enoque. Mas Deus já escolheu 2 para colocar o Espírito Santo para fazer prodígio e maravilha na vida desses 2 homens, como fez na vida de Elias e também de Moisés. Amém? Que o Espírito Santo continue falando em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado.